Olá pessoal, bem-vindos ao caminho da Ideal Way, tudo bem com vocês? Se você conhece alguém que tem autismo, certamente você já observou alguns comportamentos que eu vou comentar aqui. Por exemplo, a pessoa faz um barulho assim, ou ela fica balançando o corpo, ou ela fica andando nas pontas dos pés. Ou, por exemplo, ela fica girando o tempo todo em torno do corpo, o clapping, batendo palma o tempo todo, que a gente chama de flapping também. Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que causa tudo isso e como é que nós podemos ajudar os nossos filhos em casa? Eu sou a Roseli Pereira, moro aqui nos Estados Unidos, sou empresária, mãe do Paulo Henrique de 5 anos, e juntamente comigo, nessa jornada do autismo, está a Rita Quester, direto aí do Brasil. Olá, Roseli, tudo bem? Bom, eu sou a Rita Quester, sou mãe de 3 rapazes no espectro autista, né? Somos empresárias, trabalhamos juntas e temos em comum também filhos especiais. É isso aí. E a nossa missão aqui, através da Ideal Way, é ajudar você, família, ajudar vocês, mamães, a se tornarem mães especialistas. Nossa bandeira aqui é tratar tudo que tem comprovação científica que ajuda a acelerar todo esse processo de desenvolvimento dos nossos filhos em casa. E para falar sobre esse tema de transtorno sensorial no autismo, nós temos uma convidada super especial, a nossa terapeuta ocupacional, Dinara Souza, que é uma referência em integração sensorial. Ela e a sua equipe, eles atenderam o Paulo Henrique, e eu sou muito grata por todo aí o processo dele de recuperação, o aprendizado que ele teve, o quanto ele melhorou ao longo dessa jornada. Tudo bem, Dinara? Bem-vinda ao canal da Ideal Way. Olá, olá, prazer tê-la aqui conosco. Olá, Roseli, que saudade, querida. Muito prazer, Rita. Estou muito feliz mesmo pelo convite. Estou me sentindo lisonjeada, né? Porque parece-me que das profissionais aí, né, que trabalham com autismo, vocês escolheram a terapia ocupacional, né, como lançamento aí do canal. Estou muito contente. Esse projeto de vocês veio muito de encontro com aquilo que eu sempre acreditei, que é o empoderamento da família em relação ao tratamento do seu filho. Eu sempre digo para as minhas famílias, muitas delas falam assim: ai, Dinara, eu prefiro não ler nada, não ouvir nada sobre isso, eu confio em vocês, porque eu não quero ficar louca, porque eu não sei onde procurar a fonte e tal, né? E eu falo, não, você precisa ser especialista do seu filho, para você não se tornar refém, para você não ser uma refém de profissional, de abordagens, né? Então você precisa saber tudo sobre o seu filho. Você não precisa saber tudo sobre o autismo, porque o autismo é um espectro. Cada criança é de um jeito, mas você tem sim a obrigação de saber tudo sobre o seu filho. Bem, então, não preciso nem falar o quanto que me agradou esse projeto, o quanto eu estou feliz em estar aqui com vocês, tá? Conheço a Roseli já há um certo tempo, tive um grande privilégio de poder assistir, cuidar, né, e ajudar o Paulo Henrique em um momento da vida dele. Eu sou terapeuta ocupacional, né, de graduação, tenho certificação em integração sensorial, mas além disso também sou muitas outras coisas, sou esposa, sou artesã, sou filósofa, sou escritora, sou mestranda, sou coordenadora do setor de terapia ocupacional do ambulatório de autismo da Universidade Federal de São Paulo, e sou amiga, né, acima de tudo sou amiga e sou parceira também, né, então essa sou eu, acho que uma forma... Eu tentei ser breve na minha apresentação. Vocês veem aí que nós estamos lidando com uma fera no assunto, né? Realmente um currículo espetacular. Muito obrigada, Dinara, por estar aqui conosco. E nesse primeiro bloco, né, nós gostaríamos de falar um pouquinho, entender qual que é a real contribuição, né, da terapia ocupacional no autismo. Então, eu já começo te perguntando, Dinara, conta pra gente um pouquinho, só para as mamães entenderem, o que é a terapia ocupacional. Qual que é a missão da TO e como é que ajuda a acelerar aí o progresso dos nossos filhos? Tá. Roseli, eu acho, o terapeuta ocupacional é um profissional
que ele é riquíssimo, né, compondo uma equipe que trabalha com uma criança com TEA, né? O terapeuta ocupacional, ele tem um olhar, né, ele consegue enxergar o caso de uma forma única, tá? Que nenhum outro profissional consegue ter esse olhar. Para eu justificar, né, esse olhar aí esplêndido, né, que eu estou defendendo da terapia ocupacional, eu vou ter que voltar muito, né, rapidamente e contar para vocês um pouquinho da história, de como que surgiu a terapia ocupacional. Então, nós temos aí, na história da terapia ocupacional, enquanto ciência, enquanto profissão, enquanto terapêutica, né, pensando assim, nós temos dois grandes momentos, dois grandes marcos da terapia ocupacional na história. O primeiro deles foi lá na Europa, tá, século XIX, mais ou menos, quando se começou a realmente tratar os doentes mentais, os pacientes psiquiátricos que eram mantidos em instituições asilares, né, filantrópicas, manicômios, né, o nome que a gente queira dar para isso. Mas, lá na Europa, teve um médico, né, Pinel, muito conhecido, que ele descobriu o seguinte, que organizando a rotina desses pacientes psiquiátricos e introduzindo algum tipo de atividade, algum tipo de fazer, algum tipo de ocupação, né, nessa rotina, o que ele percebeu? Que começaram a melhorar os sintomas psiquiátricos desses pacientes. Então, a gente pode pensar que aí nasceu a fagulhazinha da terapia ocupacional. O que é isso? Tratar, terapia, né? Tratar através da ocupação, através do fazer, tá? Então, aí a gente vê o início da terapia ocupacional. Ainda muito atrelada à psiquiatria, tá? A transtornos mentais, muito relacionado a isso, né? Então, esse foi o primeiro momento. Depois disso, aí já lá nos Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, o que a gente viu no mundo? Qual era a realidade do mundo? Além do mundo estar despedaçado, né, que foi uma tragédia, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas nos Estados Unidos, a gente teve um quadro imenso dos veteranos que voltaram da guerra, né, totalmente incapacitados. Então, muitos voltaram, regressaram, mutilados, cegos, surdo, né? Então, totalmente incapaz, improdutivo, né? E o governo ficou muito preocupado com isso, como é até hoje em dia, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, né, para conseguir reabilitar esses veteranos de guerra, né? Como que a gente vai fazer para trazer a funcionalidade para essas pessoas novamente? Então, daí surge um outro momento da terapia ocupacional. Aí ela entra de mão dada com a fisioterapia, tá? E ela começa a olhar para a reabilitação física desses veteranos de guerra, né? Desses soldados que voltaram incapacitados. Então, a ideia era, precisamos reabilitar, precisamos fazer esse cara funcionar minimamente e precisamos fazê-lo, torná-lo produtivo, porque a gente precisa reconstruir o mundo, a gente precisa de mão de obra produtiva, né? Então, aí a gente vê novamente, né, um segundo momento da terapia ocupacional. Por que eu trago esses dois momentos, tá? A gente teve vários outros períodos da história onde eu poderia falar sobre a terapia ocupacional, mas é muito importante falar desses dois momentos, porque isso justifica o olhar que somente o terapeuta ocupacional tem de conseguir olhar, né, um caso, olhar um cliente e dividi-lo em aspecto motor, em aspecto sensorial e também em aspecto comportamental e emocional, tá? Então, a terapia ocupacional isso é o nosso berço, né? Isso é a nossa formação, ter esse olhar, tá? Bem, eu não preciso nem falar que o nosso instrumento de trabalho é atividade, é ocupação, é o fazer. Então, vamos pensar assim,
Assim como o médico cirurgião precisa lá dos instrumentos, né, do bisturi, da tesoura lá, né, para conseguir realizar uma cirurgia, o terapeuta ocupacional precisa do instrumento de trabalho dele, que é a atividade, o fazer humano, a ocupação. E aí que vem o nome, terapia ocupacional. Então, sabe aquela história, aquele mito, né, que a gente às vezes vê na televisão, na novela? A pessoa tá lá sem fazer nada, bota ela para fazer terapia ocupacional. Isso é mito. Isso é mito. Terapia ocupacional não serve para ocupar tempo de ninguém. Se quer ocupar o tempo, vai ler um livro, fazer qualquer coisa. A terapia ocupacional, ela serve, né, em cada momento da vida do ser humano, ela tem uma especificidade. Então, por exemplo, no caso de uma criança, qual é o papel, a missão da terapia ocupacional? Fazer essa criança funcionar, ter uma funcionalidade, ter uma independência, ter um brincar, né, adequado para aquele momento, né? Então, a ocupação da criança, qual é? Brincar. Concorda comigo? Uhum. A ocupação de um adolescente, o que é? Estudar e se preparar minimamente aí, fazer as escolhas, né, profissionais. Então, esta é a ocupação de um adolescente. O que é a ocupação de um adulto? Trabalhar. Infelizmente, né, a principal ocupação de um adulto é trabalhar, mas também é ter lazer, né, é também qualidade de vida, enfim. E na velhice, qual é a ocupação que se tem na velhice? Aí, eu sempre, quando me convidam para falar da terapia ocupacional, eu coloco um enorme ponto de interrogação, né, para que todos nós possamos pensar, qual é a ocupação dos idosos? Qual é o papel social do idoso? Isso a gente precisa construir ainda, tá? Porque isso é uma lacuna. E quando a gente pensa em autismo, essa lacuna fica maior ainda, né? Então, assim, a pessoa com autismo, como é que vai ser a velhice dessa pessoa, né? Qual é a ocupação dela? Então, na verdade, a missão do TO qual é? Para cada etapa da vida do ser humano, a gente auxilia, né, para que essa pessoa possa desempenhar a ocupação que é cabível à sua idade da melhor forma possível, né? Uhum. A gente usa a atividade, eu já falei, a atividade é o nosso instrumento de trabalho, né, a atividade humana, o fazer. Então, as atividades da vida diária, vestuário, alimentação, higiene, né, esse ramo aí, né, esse domínio de atividades, elas são desenvolvidas na primeira infância. Então, né, a criança, obrigatoriamente, ela precisa brincar, né, ela precisa brincar, porque é através do brincar que ela vai se desenvolver, né, e ela precisa já aprender e ter uma capacidade mínima de autocuidado, né, que são as atividades da vida diária. Então, o terapeuta ocupacional, ele é o maior e o melhor especialista para olhar para as atividades da vida diária. Então, isso, assim, a terapia ocupacional ajuda no autismo. Isso, para a criança conseguir ter mais autonomia e conseguir fazer essas atividades todas diárias que você comentou. Exatamente. Autonomia e independência, é isso. Uma dúvida, por exemplo, Nara, por que quando a gente tem o diagnóstico do médico, né, eles não citam a terapia ocupacional, eles só falam mais da abordagem da terapia comportamental, do ABA, e ninguém fala da importância, ou de até ter uma equipe multidisciplinar, né, de falar, olha, precisa de uma TO, tem a questão da integração sensorial, que é um pilar fortíssimo, né, da terapia ocupacional. Por que ninguém fala sobre isso nesse momento? Roseli, essa pergunta é a pergunta que vale $1 milhão, tá? O que acontece? Eu posso trazer aqui, né, trazer à luz algumas especulações, tá? E algumas práticas que eu já vivi aí ao longo desses, né, quase 20 anos de atuação. O que acontece? Isso mudou muito ao longo do tempo, tá? Quando nós tínhamos o DSM-4, né, o DSM, para quem não sabe, é um manual, né, que dá um direcionamento para o médico poder fechar um diagnóstico, tá bom? Nós tínhamos o DSM-4,
e atualmente nós temos o DSM-5, né, que foi lançado há pouco tempo. No DSM-4, né, não tínhamos absolutamente nada falando de alteração motora no autismo e de alteração sensorial no autismo. O que nós tínhamos? Basicamente, comportamento alterado e comunicação e linguagem alterada. Então, pela lógica, né, de sintomatologia, o médico fechava o diagnóstico baseado nesse manual. Então, o que ele pensava? Bem, né, os principais sintomas estão envolvendo comunicação, linguagem, né, e comportamento. Então, vamos encaminhar para uma abordagem comportamental, né, ou para uma psicóloga, né, às vezes, né, tem muitos médicos que encaminham para psicologia, não necessariamente para abordagem do ABA comportamental, mas vamos encaminhar para o psicólogo, que vai tratar comportamento, e vamos encaminhar para a fono, que vai tratar linguagem e comunicação, tá? As alterações sensoriais e as dificuldades motoras, né, de movimento, muitas vezes eram e ainda são, né, menosprezadas. Não se olha muito para isso. Daí, o que aconteceu? Quando veio o DSM-5, o que estava incluso nele? Disfunção sensorial. Apareceram as alterações sensoriais. Por que apareceram, né? Porque muita gente fez muita pesquisa, né? E achou-se um número de 96% dos autistas têm algum tipo de disfunção de processamento sensorial. Então, é um número 96. É um número muito significativo. Então, entrou para o DSM-5. Daí, o que aconteceu? Os médicos começaram a olhar para as questões sensoriais, né? Porque se está lá, então, peraí. Então, vamos ver quem é que vai cuidar disso, que profissional que vai cuidar disso. Durante algum tempo, a psicologia tentou olhar para isso, tá? A psicologia tentou dar um jeito através de manejos e de técnicas, né? Muitas vezes relacionadas à habituação, sensibilização, redirecionamento, tal, mas isso não foi efetivo, né? E aí que veio o boom, né? Que emergiu a integração sensorial, porque a integração sensorial, ela foi desenvolvida especificamente para tratar as disfunções sensoriais. A integração sensorial é a principal abordagem com maior evidência científica, né, que olha e que trata, que classifica, que consegue avaliar, que desenvolveu instrumentos de avaliação específicos para conseguir analisar o processamento sensorial. Então, daí, né, emergiu com tudo a integração sensorial e, consequentemente, veio junto com ela a terapia ocupacional. Então, muitas vezes, por isso que eu falo que isso tem mudado. Então, atualmente, os médicos, eles estão encaminhando, sim, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, e eles mandam para o terapeuta ocupacional, mas é muito interessante, porque eles fazem uma enorme de uma redução. Então, eles mandam para o TO para tratar a disfunção sensorial. Sendo que o terapeuta ocupacional, como eu acabei de falar, é um profissional que tem um olhar riquíssimo, que pode ajudar em várias outras áreas, né? Mas tudo bem, a gente está caminhando nisso. E eu acho... Oi, Rita. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quanto que o comportamento de reclamar de luz, de som, odores, ou ter dificuldade, por exemplo, de identificar letras, formas, cores semelhantes, né? Desculpa. Ser exigente com o tipo de comida que quer consumir. Qual que é o limite aceitável e quando passa a ser considerado um transtorno do processamento sensorial? Olha, Rita, na verdade, você foi falando aí vários comportamentos que eles podem estar correlacionados às disfunções sensoriais de diferentes sentidos,
tá? Vamos fechar, né, vamos combinar aqui, somente TEA, né, porque a população neurotípica também pode apresentar disfunção de processamento sensorial, tá? Inclusive, eu já vi, né, e a gente vê na prática muitos diagnósticos equivocados. Isso é muito perigoso, tá? Então, a gente vê crianças que têm uma alteração no processamento sensorial tão intensa, que compromete quase todos os sentidos dessa criança, né? E é uma alteração que gera na criança uma hipersensibilidade. O que acontece? Essa criança se fecha totalmente, né? Porque todos os estímulos sensoriais que chegam até ela, chegam e geram sobrecarga. Então, a criança se isola, a criança evita, a criança é reativa. Então, eu já vi, sim, muitas crianças serem diagnosticadas com TEA, quando, na verdade, eram crianças que apenas tinham o transtorno do processamento sensorial, tá? Perfeito. Tudo isso que você falou aí, todos esses comportamentos, essas dificuldades, elas podem, sim, estar correlacionadas com alteração de processamento sensorial, né? Então, vou pegar um exemplo aí da seletividade alimentar, né? 80% das crianças com autismo podem apresentar algum tipo de seletividade alimentar. Então, eu sempre falo para a família, né? A família, quando passa por avaliação comigo, né, e eu tô lá fazendo a entrevista inicial, eu pergunto da questão alimentar, a família fala, não, eu não tenho queixa nenhuma sobre alimentação, ele é um pouco chatinho, assim, tem algumas coisas que ele não come e tal, ele prefere algumas coisas, mas tá tudo bem. Eu falo, então vamos observar, vamos ficar de olho, porque para isso daí se transformar num quadro de seletividade alimentar, né, é rapidinho. Então vamos olhar para isso. Sem querer te assustar, eu falo, né, mas vamos olhar para isso sim, tá? A seletividade alimentar, ela tem uma correlação muito grande, né, com alterações, algumas. Daí, Rita, a gente faz avaliação e a gente vai classificando, entendeu? Então, por exemplo, tem bastante correlação com crianças que têm hipersensibilidade olfativa, hipersensibilidade gustativa, né, que é língua, e hipersensibilidade tátil. Então, tem esses 3 sentidos, sendo muito sensíveis, eles têm uma correlação grande com quadros de seletividade alimentar, ok? Mas, em contrapartida, a gente também vê crianças que têm alteração sensorial, tá? Que são as crianças que têm ao contrário da hipersensibilidade, elas são hipossensíveis, elas sentem de menos, tá? Essas crianças, elas costumam ter quadros de comprometimento motor, tá? Quadros que envolvem planejamento motor, né, coordenação motora. Então, às vezes, a criança, ela pode ser seletiva alimentar, mas não por ter uma hipersensibilidade, e sim por ter uma dificuldade em planejar, em organizar, né, os movimentos de boca, mandíbula, língua, entendeu? Para conseguir comer. Então, daí ela evita os alimentos que requer maiores habilidades oromotoras. Então, assim, perfeito. É aquela velha história, gente, é avaliar. É avaliar, é fuçar, é pegar um especialista nisso, entendeu? E daí depois, quando a gente for falar de tratamento, daí eu entro um pouquinho mais a fundo. Um pouco mais. A gente aprofunda um pouco mais. E, Diná, você pode explicar aqui pra gente mais sobre a TPS, né? O que acontece no cérebro da criança que gera essa desregulagem? E já emendando aqui com uma outra pergunta, né? O quanto não saber lidar com as suas próprias sensações prejudica no desenvolvimento geral da pessoa com TEA? Ok. Então, vamos lá. TPS, transtorno de processamento sensorial. O que é isso? Ele é um distúrbio do sistema nervoso central caracterizado pela inabilidade, tá,
em interpretar as informações, os estímulos trazidos pelos sentidos e preparar uma resposta adequada para esses estímulos. Essa é a definição de TPS, tá? Bem facinho para a família entender, tá? O que acontece? A gente tem os nossos sentidos, né? Os nossos 5 sentidos que a gente conhece, que tem até as musiquinhas, né, que falam dos 5 sentidos, mas além dos 5, nós temos mais 3 sentidos, tá? Que eu não sei porque não se ensina na escola esses 3 sentidos, né? Que pra gente é fundamental, que é o sentido vestibular, que não é a prova para entrar na faculdade, tá? O sentido do vestibular, ele fica dentro da orelha interna, do ladinho da audição, tá? E ele tem muita correlação com movimento, com equilíbrio. Então, sabe, por exemplo, as pessoas que têm crise de labirintite? Então, o que elas têm? Uma inflamação no labirinto, que é lá dentro do ouvido. O que altera nas pessoas que têm labirintite, que estão com crise? Equilíbrio, né? Então, sentido vestibular tem muito a ver com equilíbrio, com movimento. É ele que coordena o movimento dos olhos, tá? É ele que coordena, por exemplo, ó, eu tô olhando para vocês, eu vou virar a minha cabeça, mas eu tô continuando com os meus olhos em vocês, né? Essa capacidade de coordenar olho, entendeu? E movimento de cabeça, tal, tudo isso daí é vestibular. Olha que coisa interessante, né? A gente acha que tá no visual, mas não, tá no vestibular. É verdade. Tá? Então tem muito a ver com movimento. Daí nós temos propriocepção, um outro sentido, um palavrão, né? O que significa propriocepção, tá? A propriocepção, ela fica em todos os nossos músculos, tendões e articulações, tá? No corpo inteiro nós temos neurônios que levam informação para o cérebro a respeito de como é que está a posição do nosso corpo, tá? Inclusive, a propriocepção, ela fica numa camada mais superficial da pele. Então, a propriocepção, ela que ajuda, né, junto com o tato, a propriocepção mais o tato, né, os dois juntos a gente chama de somestésico, né, de somestesia. Esses dois juntos, eles dão para o cérebro informação a respeito de esquema corporal, de imagem corporal, tá bom? E daí nós temos interocepção. O que é isso? Um outro palavrão, né? Interocepção tem a ver com os nossos órgãos viscerais, o que está dentro do nosso, né, aqui do nosso abdômen, tá? Então, tudo o que envolve as questões fisiológicas, as questões de homeostase, entendeu? Então, por exemplo, uma febre, né? Uma febre é sistema interoceptivo que avisa o sistema nervoso central, que avisa o nosso cérebro que eu tô com febre. Entendeu? Eu estou com fome. Quem é que conta pro meu cérebro que eu tô com fome? Sistema interoceptivo, tá? Então, na verdade, nós temos 8 sentidos, tá? E a gente precisa que esses 8 sentidos recebam as informações, né, o mais real possível e mande para o cérebro, para que o cérebro possa processar, interpretar, classificar, né, dar nome, né, dar nome aos bois, dividir, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá, e o cérebro vai conseguir responder de uma forma adequada o que está acontecendo no meio ambiente, as demandas que são requisitadas, o cérebro consegue se organizar mediante essas informações e responder de uma forma adequada. O transtorno do processo... Então, por exemplo, só para a gente ter um exemplo aqui, que nem meu filho Paulo Henrique, ele está nesse momento de tentar aprender a escrever, e ele tem várias dificuldades, né? Então, então o que a integração sensorial vai fazer é corrigir
dar pré-requisitos para ele poder aprender a escrever, é isso? Porque, por exemplo, ele tem essa questão da coordenação do olho, que você comentou, acho que é o vestibular, né? Primeiro que ele não fica no banco, você senta, ele fica o tempo todo se mexendo. Ou ele quer ficar com esse movimento. O cotovelo vai lá para o alto, então, ele, na hora de escrever, ou seja, a terapia de integração sensorial vai ajudar ele se organizar isso, para poder finalmente conseguir escrever? Ó, o que acontece? Nós temos uma pirâmide, tá, de desenvolvimento infantil, que eu acho bem legal a gente colocar aí a imagem dessa pirâmide para as pessoas conseguirem entender, né, que é a pirâmide do aprendizado, que é a pirâmide do desenvolvimento infantil. A base dessa pirâmide, tá, estão os sentidos, né, daí depois, né, desses sentidos, a gente vê as habilidades sensório-motoras, tudo que envolve movimento e coordenação e planejamento desses movimentos, né? Depois a gente vai ver a questão mais cognitiva, mais de linguagem, mais de inteligência. Então, a base é a sensação, daí depois vem, né, a organização da sensação com o movimento, e depois vem habilidades mais relacionadas à inteligência, à função executiva, tá? A linguagem mesmo. Então, os primeiros meses da vida do bebezinho, de uma criança, o cérebro, ele está totalmente voltado para processar as informações sensoriais, tá bom? Isso é a base para que posteriormente esse cérebro possa desenvolver as habilidades motoras. Então, o que acontece? Criança que tem alteração de processamento sensorial tem a base da pirâmide, né, o alicerce está frágil. Então, é lógico que vai impactar a construção que vem posteriormente, né? Vamos pensar num prédio, num edifício. A fundação tem que ser perfeita, né? O engenheiro gasta aí, né, dedica horas e horas e muito dinheiro para que a fundação seja perfeita e dê conta de sustentar tudo que vem depois, que vem por cima. Entendi. As crianças que têm o TPS, elas têm prejuízo nessa fundação, entendeu? Isso tá meio capenga, né? E daí todas as habilidades que vêm depois, as motoras, de linguagem, de cognição, a gente não consegue ter um rendimento, entendeu? Total, 100%, né? Então, o que acontece com o seu filho? Né? Eu posso falar com uma maior propriedade, porque eu acompanhei, eu avaliei ele. Ele tinha, sim, alterações de processamento sensorial, tinha lacunas, né, nessa fundação aí, grandes, significativas, né? A gente tratou, a gente conseguiu cuidar minimamente. É muito importante falar, disfunção de processamento sensorial, transtorno de processamento sensorial não tem cura. A pessoa seguirá a vida inteira tendo esta alteração de processamento sensorial. Aí você vai me perguntar assim, tá, Dinara, que é o que você me perguntou, e o que é terapia ocupacional? O que a integração sensorial faz, então, se o negócio não tem cura? A gente ajuda essa pessoa a entender o processamento sensorial dela, em primeiro lugar, porque você há de convir comigo, né, que uma criança que é hipersensível auditiva e que precisa tapar os ouvidos porque o som é ensurdecedor, chega a ser doloroso para ela, essa criança, né, quando ela começa a ter percepção de si, ela se acha uma aberração, não é mesmo? Tipo assim, nossa, tá todo mundo numa festa curtindo e eu tô aqui com esse barulho insuportável e eu preciso tapar o meu ouvido. Então, a primeira coisa que a gente faz é ajudar essa pessoa a aprender a lidar com este processamento sensorial. E daí a gente faz alguns ajustes, a gente tenta trabalhar para conseguir minimamente a funcionalidade dessa pessoa, para que isso não impacte tanto as habilidades que virão a seguir, tá? Mas quem é sensível ao tato será para o resto da vida, entendeu? Quem é sensível ao, né, auditivo, muito provavelmente não participará de uma rave,
né, vai preferir e, né, ouvir uma música clássica, uma música mais calma, uma MPB, entendeu? Então, o perfil sensorial de uma pessoa, ele vai, eu não digo determinar, mas ele vai guiar mais ou menos a personalidade que essa pessoa vai ter. Se é uma pessoa que tem uma hipersensibilidade vestibular, né, que eu falei que vestibular tem a ver com equilíbrio, tem a ver com movimento, essa pessoa, ela será assim pro resto da vida. E Dina, me diz uma coisa, como lidar, né, quando a hiper e a hipossensibilidade estão presentes no mesmo indivíduo? Rita, esse é o grande desafio, isso é o que tira o sono de todo terapeuta ocupacional. Entendeu? E das mães. E das mães, isso é muito, muito, muito difícil mesmo, tá? Eu diria assim, que são casos para Dr. House, sabe aquele seriado? É caso para Dr. House. Porque... Eu vivo nesse seriado então, hein? Infelizmente. Nesses casos, Rita, precisa ter um terapeuta ocupacional com bastante experiência, tá? Com um olhar, e a família tem que entender que, às vezes, isso que você falou do hiper e do hipo, tá tudo bem, fora os casos que flutuam, que o mesmo sentido, em um momento ele tá hiper, e em outro momento ele está hipo, entendeu? Isso costuma aparecer muito no autismo, tá? Então, é preciso ter um profissional com muita experiência, sabe, para conseguir olhar para isso. Em um determinado momento, esse terapeuta ocupacional, ele vai chegar para você e vai falar assim, olha, neste momento eu estou percebendo que esse sentido está hiper, então, né, podemos... de repente, pensar numa dieta sensorial para te ajudar, tá? Esse daqui tá hipo, só que tem que tomar cuidado, porque se esse daqui tá hipo e tá buscando demais, ele pode prejudicar o outro que tá hiper, entendeu? Ele busca demais um, mas ele gera sobrecarga no outro que é hiper. Rita, é um constante pisar em ovos, tá? São os casos mais complexos, tá? Posso afirmar para você que a grande maioria dos autistas tem esse perfil mesclado e, né, às vezes flutuante, onde o mesmo sentido está hiper e daqui a pouco está hipo, e de repente começa a sessão hipo, e daí a hora que você vê está no hiper, você fala, meu Deus do céu, como é que foi parar no hiper e eu não vi, entendeu? É complicado. Então, é um desafio, eu também vivo bastante isso aqui em casa. Então, assim, gente, a dica que eu posso dar para vocês duas é ter um TO, entendeu? Que possa estar junto com vocês, olhando minimamente, dizendo, olha, agora tá hiper, então de repente toma um pouco de cuidado, evita tais situações, evita tais estímulos, tá? Esse aqui que tá hipo, vamos tentar oferecer, mas oferecer de um jeito que não prejudique o outro. É isso, é uma balança que tem que ficar equilibrando o tempo todo. Sim, e Dinara, por exemplo, né, para as mamães que estão nos assistindo, né, vamos pensar um pouquinho, a gente está falando do hyper, né, do hiper, sensibilidade tátil, aquela criança que tem a sensibilidade tátil, aí não pode cortar o cabelo, ou para cortar a unha é um desespero. Como a gente pode ajudar em casa? Que dica que você dá para as mamães para reduzir essa sensibilidade, para que ela consiga cortar a unha e cortar o cabelo quando necessário? Tá. Então, assim, ó, eu vou dar uma informação, tá? Um conhecimento que as famílias precisam ter, porque isso vai ajudar a resolver várias outras situações, e não só essas que você está me relatando, Roseli. Nós temos, sempre quando nós temos um sentido que é muito sensível, né, que está chegando muita informação para ele, que é um hiper, né, que tem uma disfunção na etapa da modulação, então está chegando muita informação, a gente sempre usa um outro sentido, tá, que é propriocepção, né, eu costumo dizer que propriocepção e canja de galinha não faz mal para ninguém, tá, a gente sempre
usa um sentido para acalmar o cérebro para que eu possa entrar com a informação tátil, no caso, entendeu? A mesma coisa, o auditivo. Ele saber ali o espaço, né? Isso, a propriocepção, ela tá em músculo, articulação e tendão. Como é que eu faço para ativar propriocepção? Movimento, com força, com carga, com resistência, tá? Contra a gravidade, fazendo força. Então, é botar a criança para fazer força. Carregar peso, empurrar coisa pesada, entendeu? Às vezes a gente usa coletinho de peso, caneleira. Então, assim, dá brincadeiras e atividades para essa criança que gerem muita propriocepção. Que daí, a propriocepção, ela acalma o cérebro para eu poder entrar com o estímulo tátil, que é hipersensível. Ou a mesma coisa, o auditivo. Se a criança é hiperauditiva, entendeu? E não suporta o barulho, eu não vou dar o barulho direto para ela. Eu vou entrar com outro estímulo que ajude ela a acalmar o cérebro, a regular, para daí eu entrar com o estímulo que é aversivo, entendeu? Sobre a sensibilidade auditiva. Quando a disfunção auditiva, como tratar casos em que o barulho causa pânico, reação extrema de agressão, de irritabilidade? Como que a família lida com isso? Olha, Rita, depende muito da idade da criança, tá? Eu, como terapeuta ocupacional, tá? Lembrando lá da história, da terapia ocupacional e da minha missão, tal, e do uso que a gente faz, até de forma abundante, das tecnologias assistivas, eu oriento um fone de ouvido, tá? Um protetor para determinadas situações, tá? Eu sei que tem muitos profissionais porque eu já ouvi isso, o profissional falando assim, mas se a gente coloca o fone, daí a criança se acostuma, acomoda e não quer tirar nunca mais, tá? Bem, quando eu ouvi esse comentário de um profissional falando isso para mim, eu falei para ele assim, coloca e não tira nunca mais, porque não tem um acompanhamento, de um terapeuta ocupacional que cuide disso, que olhe bem para isso, e um profissional bom. E daí eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, é um comportamento inaceitável, nossa, como assim, fica andando com fone de ouvido para lá e para cá, que coisa estranha, Todo mundo vai perguntar por quê, todo mundo vai achar estranho e pode ser que pergunte, e daí eu vou ter que falar que meu filho tem autismo, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas será que não vale a pena a gente investir nisso para garantir que essa pessoa funcione, que essa pessoa faça coisas que a deixam feliz, que essa criança, que esse adulto consiga aproveitar junto o Réveillon com a família, se ele estiver com fone de ouvido, sendo que muitas vezes eu vejo muitas crianças se escondendo embaixo da cama, quando é Réveillon. Deixa a criança mais agitada e o que é hiper sobe lá para cima, entendeu? Então, eu sou uma TO, eu faço uso, de tecnologia assistiva, e para mim, e para nós, terapeutas ocupacionais, para a gente o que realmente importa é essa pessoa funcionar, é essa pessoa estar feliz, e conseguir desempenhar os papéis, e conseguir desempenhar de forma favorável as suas ocupações. Sinceramente, se isso é aceitável pela sociedade ou não, a sociedade que se transforma, Concordo. Um pouquinho sobre o hipo, Que a gente falou bastante do hiper, para as mamães aí poderem também se sentir cobertas nessa parte. Sim. Porque, por exemplo, vamos falar de movimento repetitivo, Estereotipias, famosas estereotipias, que são os hipo, que buscam essas sensações.
Por exemplo, como é que eu consigo saber se eles fazem isso realmente por uma desregulação, é um problema sensorial, ou se é para chamar a atenção da mãe, por exemplo, sabe? Como Tá, então vamos começar. Vamos começar desmistificando, tá? Comportamento repetitivo, estereotipia motora, né? Mesma coisa que busca sensorial, não está diretamente correlacionado com hipossensibilidade. Super importante, tá? Às vezes, a criança busca um determinado estímulo, que quase sempre é o estímulo proprioceptivo, pular, né? Ou o estímulo vestibular, se balançar, rodar, né? Fazer aquele movimento com o olho, sabe que às vezes a criança faz assim? Com o olho, né? Ou faz assim, com o olho. Sim. Vocês se lembram que eu falei que o controle do olho e da cabeça é vestibular? Então, é uma busca vestibular, né? Olha que coisa doida, né? Eu adoro isso. Estou completamente apaixonada por isso, gente. Estamos adorando também. Porque é isso, às vezes a criança faz aqui, ó, e daí todo mundo acha, é uma busca visual. Não sei, eu preciso avaliar, porque pode ser uma busca aqui em região periférica, pode ser uma busca vestibular, na verdade. Então, às vezes a criança faz busca proprioceptiva, pular, fazer o flapping, andar na ponta do pé, é tudo busca proprioceptiva, para mandar propriocepção para o cérebro, né? Se balançar, né? Isso aqui é vestibular, movimento, então eu estou mandando input, né? Estímulo vestibular para o cérebro. Vocês lembram que eu falei que às vezes a gente precisa entrar com um estímulo para acalmar o cérebro, porque o outro é hipersensível? Então, às vezes, a estereotipia não é porque é hipossensível, mas é para regular alguma sobrecarga que teve de algum sentido que estava hiper. Então, não necessariamente é para chamar a atenção da mãe, né? É para ele se Não, calma. Estamos no campo do sensorial, por enquanto, tá? Então, só para desmistificar isso, precisa ser feito uma análise, uma avaliação, tá? Também tem que ser um TO com bastante experiência, não adianta, às vezes, você pegar um TO que acabou de se especializar em integração sensorial, que às vezes não consegue realmente distinguir isso é muito difícil, mas a hora que você consegue mapear e ver, né, o que é realmente que está desencadeando, né, no caso do autismo, muitas vezes, a maioria das vezes, é por sobrecarga sensorial, de algum sentido, tá? E não o contrário. Não é porque é hipo, tá fazendo busca sensorial para regular o cérebro, porque está sendo, né, sobrecarregado por outro sentido, tá? O que acontece? A criança, principalmente a criança com autismo, que tem uma cognição, uma inteligência preservada, é uma criança muito esperta, né? Ela sabe que, ela percebeu que em algum momento da vida dela, ela produziu essa estereotipia, que foi sim para se regular, né, por conta de uma sobrecarga, de uma disfunção sensorial, mas ela percebeu que isso impactou a mãe, o pai, a professora. Ela percebeu que ela ganhou atenção fazendo isso. Daí, que às vezes acontece? A criança começa a usar isso sim para chamar atenção. A criança começa a usar isso para se esquivar de demanda, né? Aí, minha querida, né, a gente precisa ter uma parceria muito coesa, muito respeitosa entre o terapeuta ocupacional de integração sensorial e o psicólogo, se ele for comportamental, se ele for um psicólogo do ABA, né? Esses dois profissionais precisam estar muito coesos, trabalhando muito juntos
e analisarem a situação juntos para ver o que é sensorial e o que é comportamental, tá? Porque sim, muitas vezes começa no sensorial e daí às vezes até já melhora o sensorial, nem precisa mais, mas a criança continua fazendo, porque daí ela tem um ganho com isso, ela tem um reforço com isso. Daí a gente entra num campo comportamental, né? Então, nesse caso, Dinara, Oi. A gente deve interromper? Porque imagina assim, quando a criança ou adulto está tendo esse comportamento repetitivo, seja pular, se balançar, rodar, a gente tem que interromper? Ou não? Ou a gente permite para que ele se regule? Qual que é a sua dica para nós, né, pais, mães, como lidar com isso? Eu acho que o mais interessante é o cérebro, ele não para, entendeu? Enquanto ele não estiver saciado. Você não consegue redirecionar sem oferecer alguma coisa que seja aquilo que o cérebro precisa. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes você bloqueia e você redireciona. A criança para. Mas daí, passa um tempinho, ela começa a produzir um outro comportamento repetitivo. Entendeu? Então, é importante falar que o principal tratamento com maior evidência científica, tá, para estereotipia e comportamento repetitivo é o comportamental, tá? Isso a gente vê nos estudos na ciência, né, com maior evidência científica, é o comportamental. Isso significa o quê? Que é melhor seguir a orientação, então, do ABA em relação a isso? Bem, gente, evidência científica, o que é isso? Significa que tem mais pesquisas e mais estudos nessa área, né, com resultados mais significativos. É isso que significa maior evidência científica, né? A integração sensorial, ela tem se dedicado, pelo menos nos últimos anos, a olhar a disfunção sensorial como um todo. Então, os estudos que a gente tem visto de tratamento usando a integração sensorial é para o todo, e não especificamente para comportamento repetitivo, entendeu? E não especificamente para estereotipia. Então, eu estou tentando te responder, Rita, com o maior embasamento científico, porque isso é uma questão muito polêmica, tá bom? Por isso que eu estou fazendo uso, eu não estou fazendo uso da minha prática clínica, eu estou fazendo uso, né, eu lanço mão da ciência para conseguir te responder isso. Eu acredito que a partir do momento em que a integração sensorial publicar estudos especificamente na estereotipia, entendeu? Atuando na estereotipia, atuando diretamente no comportamento repetitivo, com foco nisso, eu acho que ela vai ter um salto muito grande de evidência científica e vai se igualar ao comportamental, ou talvez até superar o comportamental, tá? Mas o que acontece é que a gente não tem estudos dirigidos para isso, né? Então, eu acho que a gente precisa investigar, né? Antes de falar de redirecionar, de bloquear, eu acho que essa pessoa, essa criança, merecia uma avaliação, uma investigação, um olhar, sabe? De alguém que entenda de processamento sensorial, né? Para conseguir opinar com maior clareza sobre o assunto. Por isso que eu queria até comentar uma coisa bem bacana que você falou, Dinara, da importância de ter essa equipe multidisciplinar, ou seja, o ABA muito junto ali com a TO, né, para os dois em conjunto poderem fazer essa avaliação, porque tem coisas que é de comportamento, tem coisas que vai ser de integração sensorial, então tem que trabalhar unido em time para conseguir acelerar esse processo, né? Sim. Eu acho, Roseli, se não me engano,
porque já faz um bom tempo e a minha memória aqui tá péssima. Mas, se não me engano, eu acho que você chegou até a Making Sense por causa de Maíra, não foi? Foi, exatamente. O Paulo Henrique fazia o ABA com a equipe da Maíra Gaiato. Exatamente. E aí, ela falou, olha, ela mesma olhou, avaliou ele e falou assim, ele precisa de uma TO especialista que entenda muito para ajudar nessa parte da ação. E aí me disse, é você. Então isso, eu acho que isso faz muito sentido, entendeu? E, Dinara, a ausência de um tratamento, né, do transtorno do processamento sensorial, ele pode impedir ou dificultar o progresso das demais terapias? E aproveitando, né, se não fizer nada, com o tempo, o corpo ele aprende a se autorregular, né, por conta própria? Tipo, assim, alergia alimentar, aqui tem alergia alimentar que vai e volta. Sim. Isso também acontece com o comportamento? Bem, como a gente falou, né, da pirâmide lá que a gente mostrou, então, assim, se a gente não cuida, né, do processamento sensorial e dessas sensações, isso impacta, sim, a vida da criança e da pessoa. E se a gente entra com tratamento para o processamento sensorial, a gente vai conseguir ter ganhos muito significativos e até mais rápido, né? Principalmente as questões motoras, né? Isso 79% dos autistas têm problemas motores, de coordenação motora, de praxis, né? Um diagnóstico aí também que é meio que ignorado, mas tem sim, merece ser cuidado, precisa ser cuidado, tá? Agora, então, respondendo a pergunta, sim, um terapeuta ocupacional vai ajudar muito, tá? E é necessário não só pela questão sensorial, mas por todo o olhar holístico que ele tem do caso. Pensando numa pessoa que nunca recebeu nenhum tipo de tratamento, né? Segue a vida, melhora, não melhora, aí vai depender muito de quais os sentidos que foram afetados, que tipo de disfunção, se é hiper ou se é hipo. As pessoas que são hiper, elas têm um prognóstico um pouco mais favorável do que as pessoas que são hipo, tá? Não tem cura, vai ser hiper pro resto da vida. Então, por exemplo, a pessoa que é hipersensível tátil, né, o defensivo tátil, ele vai, talvez você tenha que passar o resto da vida cortando a etiqueta da camiseta dele, porque ele não vai suportar, tá? Né, enfim, isso vai, né, ao longo da vida vai se arrastar. A pessoa, ela, principalmente se ela tem o intelecto, né, a cognição preservada, se não tem nenhum comprometimento intelectual e cognitivo, ela vai começar a fazer uso de algo que a gente chama de intercâmbio social, né, que é a linguagem e a comunicação e a cognição para se autorregular, tá? Então, né, fazendo a propaganda aí, né, da live do desenvolvimento da autorregulação, é possível sim, porque depois da etapa da regulação sensorial, a gente vai para uma próxima etapa, que é fazer uso de linguagem, comunicação e cognição, né? Então, troca social para se autorregular, que é o que eu e vocês fazemos hoje em dia. Quando a gente está muito nervosa e muito angustiada, o que a gente faz? A gente não liga para uma amiga para bater papo? A gente não liga para a mãe, né, para contar? E daí você fala, abaixa, fica calmo. Não é? Muito bacana. Então a gente faz uso, hoje em dia, todos nós, fazemos uso do intercâmbio social, da comunicação, da linguagem, para nos autorregular. Agora eu vou lançar uma provocação aí, né, pensando no nosso próximo encontro, que eu vou falar de autorregulação. Por que será que o autista fica preso nessa etapa aí, sensório-motora, né, de sensação e movimento, buscar sensação e movimento para se autorregular, e
sabendo que a próxima etapa que vem depois dessa é a que envolve linguagem, comunicação e intercâmbio social. Por que a criança com autismo fica preso na sensação e no movimento? Porque lhes falta linguagem, comunicação e intercâmbio social. A hora que a gente consegue estabelecer comunicação, e quando eu falo comunicação, eu não estou falando em verbal, porque a gente sabe que a gente pode se comunicar de diferentes formas, mas a hora que essa criança adquire comunicação efetiva e intercâmbio social, ou seja, que ele procura o outro para falar e para contar o que está incomodando, isso ajuda ele a se regular. Enquanto ele não tem isso, ele vai ficar buscando regulação sensorial e motora. Fantástico. Olha, Dinara, esse bate-papo me clareou muita coisa. Você não faz ideia. Em cada segundo eu consegui enxergar os meus filhos. E aprendi demais com tudo que você passou, porque às vezes a gente realmente não consegue perceber o que desperta, né, essas reações. E você passou isso aqui com tanta clareza e com tanto tato, né, para que a gente possa entender e ao mesmo tempo saber que há um caminho. Obrigada de verdade por esse bate-papo, eu adorei. Eu que agradeço o convite, imagina. Sim, não, Dinara, e essa parte que você falou da comunicação, né, quando a criança começa a se comunicar, ela reduz os comportamentos, isso é fantástico, porque de fato é o que eu vivo aqui com o Paulo Henrique, o quanto ele melhorou depois que ele começou a se comunicar, não só falar, né, como você explicou, começou a expressar o que ele precisava, ele começou a reduzir muito esses comportamentos, então muito esclarecedor mesmo, olha, muita informação bacana. Dinara, nós queremos mais. Nós queremos ter que tipo de tratamentos que a gente pode fazer, o que existe aí de mais coisas que nós, mamães, podemos fazer em casa. Topa gravar mais uma live com a gente, mais um bate-papo? Vamos embora, né? Você sabe que esse assunto é o meu interesse restrito, entendeu? Que delícia. Então, vamos embora aí, né? Eu queria agradecer aqui, Rita, obrigada pelas suas contribuições aí, perguntas. Muito obrigada, Dinara, um agradecimento especial. Linda essa missão que você tem de ajudar a gente, né, nesse grande desafio, para nossos filhos terem mais autonomia, terem mais qualidade de vida. Então, muito obrigada. E, famílias, nesse próximo vídeo, nós vamos entrar agora, dar um enfoque forte. A Dinara vai mostrar para a gente vários tratamentos aí que nós podemos fazer, que dão resultado, que tem essa comprovação científica, para a gente poder estar investindo e ser bem assertivo no progresso aí, no desenvolvimento dos nossos filhos. Se você gostou, né, desse vídeo, dá aí o seu like. Deixa as suas dúvidas também aqui, os seus comentários aqui embaixo, pois nos ajuda muito, né, lendo eles, saber aí o que mais que a gente pode estar contribuindo, como que a gente pode estar ajudando cada vez mais. Muito obrigada e até a próxima, até o próximo bate-papo. Tchau, gente. Um beijo. Tchau.